Durante um bom tempo da minha vida, eu desejava, quase como um sonho, ser reconhecido pelo meu pai. Era o que eu queria. Era tudo o que eu queria. E eu fazia tudo para ser reconhecido por ele. E a sensação que eu tinha, e eu só fui perceber isso algum tempo depois, já adulto, era que eu nunca era o suficiente. Eu nunca atendia às expectativas do meu pai. Eu sou Rodrigo Benício e hoje eu vou te contar um pouco da minha história. À medida que eu ia tendo mais consciência de mim mesmo e da vida, e que eu ia aprendendo coisas e estudando, me relacionando com as pessoas, entendendo melhor o mundo a partir do que me era apresentado, eu fui me tornando questionador. E isso já era em mim uma centelha, né? A presença do direito na minha vida, daquele senso do justo, do correto, né? E não que eu viva na ideia de que tem certo ou errado, isso é muito subjetivo, mas assim, de querer as coisas bem, né? De querer as coisas a César o que é de César. É uma máxima que eu uso muito, que é muito antiga, né? César, imperador romano, então dê a César o que é de César, né? Então eu achava que as pessoas deviam ser reconhecidas pelo que eram e sem mimimi. Eu desde novo tinha essa vibe forte no coração. E o meu desejo grande era um desejo de liberdade. A lembrança que eu tenho dessas oportunidades é muito viva, né? Eu lembro que eu ia assim, com a cabeça muito atordoada pra rua que eu digo para fazer alguma coisa, para ir para uma aula ou para, enfim, ir na rua, comprar alguma coisa, resolver algum problema. E eu caminhava na rua e com a cabeça quente, pensava, caramba, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, não tenho renda, ainda não estou feito, não sou ninguém. Não pensava com esse nível de estrutura, mas era esse o pensamento. E eu ficava naquela, poxa, o que eu vou fazer com isso, né? Qual o caminho que eu vou seguir na minha vida? E nessa época, com 12 anos, eu já estava no colégio militar, uma família de militares. Ir para o colégio militar era o mais natural e é um excelente colégio. Foram tempos maravilhosos que eu vivi lá no colégio militar, colégio militar do Rio de Janeiro. Eu fiquei lá dos 10 aos 13 anos de idade, né? Estudei lá o primário todo, né? Que a gente chamava de primeiro grau, e aí o segundo grau, né? Que é o primeiro, segundo e terceiro ano. O que eu fiz? O caminho natural para minha liberdade, que era uma cultura que estava ali naquele ambiente de militares, de colégio militar, e os meus amigos, né, a maioria deles de classe média, que se desenvolviam na vida por meio do estudo, e assim é que se galgava um próximo nível. Pensava, eu vou fazer concurso ou para o Colégio Naval, ou para a EPICAR, que é para aeronáutica, né, ou para a SpaceX, que era o segundo grau do Exército. E quando você fazia esses concursos, e tinha alguns que pensavam também em ir para Cefet na época, né? Que é um curso que existe até hoje, assim como todos esses outros concursos que eu estou falando existem, por meio do qual você ou ingressa na carreira militar ou ingressa num curso técnico que vai te dar uma formação técnica, e posteriormente você já está mais preparado, né, com a cultura, com a ideia daquela época, para o mercado de trabalho com uma formação mais profissional. E aí eu escolhi o caminho da Marinha. Por quê? Eu acho que muito porque eu fiquei seduzido na época, um filme que estava assim, estrelando, um filme de Hollywood que estava estrelando, era Top Gun, com Tom Cruise. Tom Cruise estava no auge da sua carreira e Top Gun foi um filme que fez muito sucesso. Ele era um oficial de marinha, aviador, e era o Tom Cruise, eu não lembro qual era o nome que tinha, o avatar dele enquanto piloto, né? E tinha o Maverick, que era o outro lá, ou ele era o Maverick, enfim, não vem ao caso. Mas era um glamour muito grande. Esses filmes militares, eu acho que até pela cultura em que eu fui criado, né? Uma cultura de muita honra, muito valor, de você prezar muito por valores muito profundos, me chamava muita atenção, sabe? Todos esses filmes com perspectiva militar me chamavam muita atenção. E aí, enfim, eu escolhi a Marinha, escolhi para o Colégio Naval. Por que eu escolhi para o Colégio Naval? Volto a dizer, eu acho que por conta desse glamour aí, né, a farda branca, coisas que no imaginário de uma criança são normais, né? Eu era uma criança na época, criança, adolescente, 12 para 13 anos. E aí beleza, aí fiz esse concurso
E para marcar essa questão do meu desejo por liberdade, teve um episódio assim muito interessante que eu acho que vale destacar, né? Eu e muitos amigos na época, quando a gente estava ali na 8ª série, a gente entrou para cursos preparatórios para você fazer aquele determinado concurso que você queria. E lá no Rio de Janeiro tinha um muito conhecido, acho que ainda existe até hoje, que era o Martins. E eu entrei com esses outros colegas nesse curso preparatório no Martins. E era legal, a galera toda junta, saía do colégio militar e ia para o Martins estudar ali com o propósito de ser aprovado, né, num concurso público que desejasse. O meu era o Colégio Naval. E eu acho, meu pai nunca falou sobre isso assim 100%, sobre o porquê que foi, porquê que ele fez isso, mas assim, eu entrei nesse curso e fiquei acho que uns 2 meses. E assim, era difícil é o modo de falar, tá? Mas eu acordava às 5 horas da manhã e tomava café. E depois que eu, né, tava ali pronto, botava a roupa do colégio, a farda, né? Era fardado. Normalmente meu pai, me levava, a mim e ao meu irmão, pro colégio. E 6 horas da manhã a gente entrava no colégio, até 6h30 ficava em formatura. E depois ia para a sala de aula, estudava o dia inteiro, a manhã toda. Tinha lá as atividades esportivas. E eu saía do colégio e já tinha que ir para o cursinho, que era à tarde, né? E assim, eu almoçava dentro do carro. Minha mãe trazia uma marmita que ela fazia em casa. Minha mãe sempre cozinhou muito bem, cozinha até hoje muito bem. O tempero da Dona Luzia é espetacular. E aí eu comia no carro ali, trocava de roupa, tirava a farda e ia pro colégio. Cara, nada de errado. Muita gente faz isso e faz muito mais até hoje em outros contextos, seja de trabalho, seja de estudo. Mas por alguma razão, meu pai botou na cabeça que aquilo não era produtivo. E o que ele fez? Ele me tirou do curso. Perdoem o palavrão, mas foi um baque para mim, porque estar naquele cursinho pela primeira vez para mim era um primeiro passo para minha liberdade. A ideia que eu tinha era, caramba, agora eu não dependo mais do meu pai. Claro que eu dependia porque ele pagava lá o curso para mim e tal, mas eu não dependo no sentido de eu vou estudar por minha própria conta, não é ele que vai me ensinar o que quer que seja, porque eu já tinha estudado com meu pai várias outras vezes. Teve um período da vida em que ele foi transferido para a Alemanha para poder acompanhar a construção de um submarino como engenheiro, tá? Pelas Forças Armadas, pela Marinha. E a gente morou na Alemanha, e aí eu estudava lá no colégio alemão, mas não era a mesma coisa. E a gente tinha que estudar também da forma como as coisas funcionam aqui no Brasil, porque eu ia voltar para o Brasil depois que acabasse a missão dele lá, e a gente ia ter que entrar no colégio aqui. Então ele é que me dava aulas, né? E ele sempre foi muito severo, muito duro na forma, tipo, ou você aprende ou você aprende. E aí ele me tirou do curso e eu comecei a estudar com ele. E foi um ano ali, o ano de 1991, eu estudava no colégio militar e em casa eu estudava com meu pai, né? À noite, quando ele chegava do trabalho, eu tinha que estudar com ele. Aí ele me ensinava lá os conteúdos de matemática, física e química. Ele estudava para me ensinar. E depois que ele me ensinava esses conteúdos, eu tinha que fazer os exercícios ali com ele. E é o seguinte, cara, ou aprende ou tá roubado. Ou é esse cenário aí que vocês viram aí que eu falei pra vocês, né? Faca na caveira total. Mas se você tem alguma coisa difícil na tua vida, e coisas difíceis nas nossas vidas são normais, a gente sempre tem coisas difíceis. Você não precisa achar que a tua vida é pior do que a do outro porque você tem coisas difíceis, porque todo mundo tem essas coisas nas suas vidas. E o que você faz com essas coisas é que determina a diferença entre onde você vai chegar e onde você não vai chegar, se você não lidar de uma forma diferente com essas dificuldades que você tem na sua vida. Isso é a superação. Bom, e aí eu fiz esse concurso e passei para esse concurso público, para o Colégio Naval, em 1991, então eu tinha 13 anos, fui aprovado nesse concurso, e com 14 anos eu estava ingressando no Colégio Naval para poder iniciar ali a minha vida, né? A minha carreira pública. Quando você ingressa, para quem não sabe, né, nesses colégios militares, no 2º grau, você já ingressa na condição de servidor público. Então você é registrado como servidor público, você tem matrícula, tem contra-cheque,
e já conta tempo de serviço para a tua aposentadoria. Eu não sei se ainda é assim hoje, mas era na minha época, eu acredito que ainda seja. E aí eu fui para um colégio interno em Angra dos Reis. E aí beleza, né? A maioria deve estar pensando aí, caramba, o cara tá com a vida ganha, né? O cara com 13 anos passou num concurso público difícil pra caramba e vai ter a estabilidade financeira dele, vai se tornar um oficial de marinha. E para você ter uma ideia, né? Hoje eu estaria a poucos anos de me aposentar. Eu provavelmente hoje estaria aí como capitão de mar e guerra, né? Ou quase capitão de mar e guerra. O capitão de mar e guerra é o equivalente ao coronel no exército e também ao coronel na aeronáutica, né? E com mais alguns anos de carreira, aí não é para todos, mas para aqueles que são promovidos por merecimento ou por antiguidade, eu poderia estar me tornando, em poucos anos, aí, um almirante. Poucos anos que eu digo, talvez nos próximos 6, 7 anos, né? Eu estaria me tornando um almirante, se fosse no exército, um general, e se fosse na aeronáutica, um brigadeiro. Para quem é das forças, sabe bem o que isso representa. E naquela época eu tinha consciência disso, tá? Eu tinha consciência do que eu tinha conquistado já naquele momento da vida, né? E naquela época, verdade seja dita, não era como é hoje, em que o concurso público não é mais aquele mundo maravilhoso que pode ter parecido ser um dia, mas já era muito bom. Hoje as coisas estão diferentes, a gente vai falar muito sobre isso aqui no nosso canal, nas nossas conversas. Eu quero compartilhar essa experiência com vocês. Mas assim, fui lá, né, e falei, poxa, beleza, conquistei minha liberdade, vou viver minha vida de Top Gun agora, vou viver minha vida de Tom Cruise. Galera, lei do engano, né? Eu, nessa minha caminhada, comecei a perceber outras coisas e, de novo, o senso de justiça, o senso do direito, o senso do respeito ao outro falava muito alto no meu coração, fala até hoje. Vocês vão entender bem isso à medida que a gente for conversando. E aconteceu uma coisa muito interessante, interessante do ponto de vista da minha história, né, para vocês entenderem como é que eu estava nesse momento, que foi, por coincidência, a minha família, né, os militares que eu digo, que é a família mais próxima ali que eu tinha, né, o meu pai, meu avô, pai da minha mãe e o meu tio, né, casado com a irmã da minha mãe, todos militares. Então as pessoas com as quais eu convivia em termos de família eram essas pessoas ali que eram mais próximas, né? Existem outras pessoas na família, mas a gente convive com um grupo que é aquele que está mais próximo ali da gente, e essas eram as pessoas mais próximas ali na minha família, né? Eles foram todos nessa época transferidos para Brasília, Distrito Federal. E aí, nessa época eu também não tinha consciência disso, né? Eu com 14 anos, quando eu entrei no Colégio Naval, eu ingresso lá, ingressei com um pouco menos, né? Mas fiz 14 ali no primeiro ano. Eu ingresso no Colégio Naval e toda a minha família, as pessoas com quem eu convivia ali no dia a dia, vai morar em Brasília. E eu fico sozinho no Rio de Janeiro, num momento em que eu estava entrando para um colégio interno militar em Angra dos Reis. Depois eu vou postar uma foto para vocês verem como é que era o colégio, o cenário do colégio. Vou até postar umas fotos minhas daquela época para vocês olharem, pô, olha como é que o Rodrigo era e tal. Pode soar assim, legal, né? Pô, o cara foi pra Marinha, foi pro colégio interno, pá, a gente vê essas paradas em filme, mas como é que é nos filmes também, né? O cara entra, e como é que são esses filmes militares, né? Pode olhar qualquer filme desse que fala de código de honra e tal, é pauleira. E não foi nada diferente disso quando eu entrei para esses colégios, né? Para esse colégio em especial, o Colégio Naval, foi pauleira, né? Uma disciplina muito rigorosa, o trato com os alunos que ali estavam era um trato para transformar meninos em homens, né? De uma forma que não necessariamente eu concordo, mas não importa, foi o tratamento que eu recebi e, diga-se de passagem, foi muito bom para minha vida, foi muito bom para minha formação, para me transformar no que eu sou hoje, independente de coisas que não são legais, com as quais eu não concordo, e até por isso eu não permaneço na força, mas é como é,
e nada de errado com isso, é do jeito que a cultura lá é, né? Mas aí imagina, eu sozinho, num colégio interno militar, com essa pegada desses filmes aí que vocês já viram, e não precisa estar lá para saber como é que é, porque é muito parecido com aquilo ali que vocês veem mesmo em todos esses filmes militares aí que passam, né? E aí, gente, eu que achava que tinha encontrado caminho para a liberdade, né? Até tinha, mas não era fácil. O jogo não estava ganho. Aliás, como o jogo nunca está ganho, né? Quando você alcança o próximo nível, o jogo fica mais difícil. E aí, para você alcançar o nível seguinte, você tem que se superar. E a vida é isso. É uma história de superação atrás de superação. E é nessa vibe que eu quero que você venha. É nessa vibe que eu quero que você esteja todos os dias. Beleza? Mas isso é uma outra história. A gente se vê no próximo.